Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Pode misturar com aleluia, com glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais forte, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, adorando, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Pastor Júnior, ele sempre diz, dá gosto de servir a Jesus, né? Ele sempre dizia lá na sede, né, Miss? Dá gosto de servir a Jesus, como é bom servir ao Senhor, né? Todo dia eu falo, ainda bem que o Senhor, na verdade, o Senhor nunca me deixou ir para o mundo, irmãos. Nunca me deixou sair dessa presença. Uma vez eu tentei, e aí uma pessoa que não era crente falou assim, ó, eu bebi, passei mal, e a pessoa falou assim, tá vendo? O diabo fala assim, ó, não vai ser de Jesus, meu também não vai ser. Então o Senhor, Ele nunca deixou eu sair dessa presença, e eu glorifico ao Senhor, e todo dia eu agradeço e falo, obrigado, Senhor, por ter deixado eu permanecer, experimentado tudo que eu já experimentei esse tempo. É bom demais servir ao Senhor Jesus, né? Eu agradeço a Deus, agradeço a Miss pelo convite, a Miss Laine, né, a pastora, o pastor, pelo convite de estar ministrando a responsabilidade. Eu confesso, sempre falo que eu prefiro ouvir, né, pastor, prefiro ouvir o pastor José, tantos outros que tem aqui para ministrar, né, mas o Senhor, Ele fala, não, eu que escolho, né, filha, você fica quietinha aí, e faça somente aquilo que eu mandar, amém, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né. A Magali também, né, que a Miss tinha convidado, ela falou, vamos chamar a irmã para pregar. A Miss falou, eu convidei, glória a Deus, obrigada também. Eu estou muito feliz aqui na presença do Senhor, juntamente com os irmãos, agradeço, não tive a oportunidade de agradecer, né, pela recepção de todos os irmãos, né, que nós, semana passada, né, pastor, na ceia, nós afiliamos, membramos aqui no ministério, né, fomos recebidos com tanto carinho, nós somos constrangidos em amor, e eu louvo a Deus, e eu já falei da outra vez, que não é em todos os lugares que nós sentimos, que as pessoas sentem esse constrangimento, né, pastor, em amor, em querer, em honrar, em querer estar junto, em fazer questão da presença. Então, quando nós recebemos esse convite com tanto amor, nós temos que aceitar, né? E o Senhor nos direcionou para estar aqui fazendo a obra do Senhor, e nós estamos aqui. Eis-me aqui, a minha família também, né? Eu louvo a Deus pela minha família também. Louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui, pelo meu cunhado, que eu fiz o convite e ele veio, senão eu ia puxar a orelha dele amanhã. Ele sabe a cunhada que tem, então ele veio. Glória a Deus! Com todo o amor do mundo, né, meu querido cunhado? Aleluia. Os meus amigos, né? Estou feliz de estarem aqui também. O irmão Adriano Bença, conhecido aí em Boituva como Bença, né? A irmã Gil, nossa amiga irmã Gil, também estou muito feliz deles estarem na presença do Senhor também. A minha amiga pessoal Tatiane, olha que chique, minha amiga pessoal Tatiane. Eu louvo a Deus pela vida dela, que tem sido canal de bênção. A Tatiane é um presente de Deus, irmãos, porque eu era amiga da mãe dela, mais próxima. Sempre fomos amigas, né? Eu estou com o pastor José casada, já tem 20 tralalá, e eu já conhecia a Tati, sempre fomos próximos, mas não intimamente como somos. E aí Deus recolheu a mãe dela, que era muito minha amiga, e aí ela disse como Jesus, não deixarei órfão, né? Enviarei... Vou mandar a Tatiane para estar ali, e a Tati é aquele tipo de pessoa que eu tenho certeza que se falasse, ó, nós vamos descer pelo telhado para encontrar Jesus lá embaixo, ela seria que seguraria uma das pontas, amém? E eu louvo a Deus pela vida da Tati, eu te amo, e agradeço por você ter aceitado o convite. E você tem amigos assim? Se precisar falar assim, ó, vamos segurar uma das pontas, se ajuda para descer o telhado até Jesus? Se você tiver honra, então, esse amigo, não deixe ele abandonado, não. Amém? Mande uma mensagem, ame ele. Olha as suas amigas aqui. Quantas são da UFEBRAC, Miss? Olha que bênção. Você tem 20 amigas aqui na igreja. Aí você fala, ai, eu sinto tão sozinha. Tem 20 lá no grupo da UFEBRAC. Por que você está sentindo sozinha? Né? Você pode não ter 20 íntimo, mas a gente não vai ter 20 íntimo mesmo. Não adianta. Né? Mas eu tenho certeza, se você abrir o teu coração e começar a honrar, você vai ter também em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis, a palavra que o Senhor me deu. Antes de ontem, eu e o pastor José acordamos com um barulho no telhado, incomodando, a gente não conseguia dormir, 2h30 da manhã, né? Era 3 horas da manhã, a gente não conseguia dormir. E não foi por um acaso, né? O Senhor começou a falar a palavra ao meu ouvido, e eu, Senhor, tá bom, amanhã a gente conversa, né? Que eu vou dormir agora, e aí amanhã, né, a gente vai lá e lê a palavra, e a palavra não parava de falar o meu coração. Sabe quando fica a palavra remoendo no meu coração, e Deus falou muito comigo, e eu queria compartilhar com vocês sobre a perspectiva que o Senhor passou ao meu coração. Você está pronto para receber a palavra? Amém? Tua terra está preparada? Glória a Deus, que nada venha roubar essa palavra do teu coração. Diz assim, no capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Eu não sei se está a mesma tradução, porque eu não enxergo, irmão. É uma bênção, mas você pode acompanhar por ali também, é a mesma coisa, né? No versículo 2, então o Senhor Deus disse a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, o leste do rio Jordão. Você terá água do riacho, diga água. E não é para todo mundo, diga água. Terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida, diga comida, para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor, ficou morando perto do riacho, diga morando. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Nós vamos acompanhando depois. Pode fechar sua Bíblia. Você pode aplaudir ao Senhor dando glória a Deus mais uma vez? Glória a Deus. Continue glorificando o nome do Senhor. Aleluia, que Ele é digno de honra e de glória. Irmãos, a palavra do Senhor é muito conhecida, essa palavra, né? Que Elias profetizou e que me chamou a atenção. Essa palavra nós temos pouco tempo, eu vou correr. O que me chamou a atenção, presta atenção aqui, estão comigo, amém? O que me chamou a atenção essa palavra, logo no início, é que Elias, ele profetiza. Eu não sei, assim, ao longo da Bíblia são tantas as palavras, mas eu acho que é um dos profetas, se não foi o único, pastor José e pastor Jean, que profetizou em nome do Senhor por ele mesmo, né? Eis que digo de mim mesmo, né? Agora ele lança uma profecia em nome do Senhor, o Deus poderoso. Eu digo que nem orvalho, olha só, nem chuva e nem orvalho. A seca seria tremenda, irmãos, porque não cairia nem orvalho do céu, segundo até ele ordenasse novamente. Agora ele profetiza, né? Eis que eu digo aí, né? Eu vou profetizar em nome do Senhor, mas é eu quem estou dizendo. E o Senhor já chamava a minha atenção lá no quarto, orando, falando com o Senhor, e Ele dizia quantas vezes a profecia, e o ide, e o vai, e o mandato, tem que vir através de nós mesmos, né? Tem que vir através da nossa boca, e nós estamos esperando o Senhor, usa fulano, usa ciclano, fala através, manda um sinal, né? Manda o orvalho. Se o Senhor falar a palavra assim, eu vou. Se o Senhor falar assado, e o Senhor está dizendo, eu te dei poder e autoridade para poder dizer e profetizar, e a palavra que sair da tua boca, eu cumprirei. Você pode levantar as suas mãos se você acredita nisso? Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou fazer? O Senhor está dizendo, filho, clama. Né? O pastor José ministrou sábado no culto de jovens lá da sede.
né, que Deus disse para Moisés, o que é que tem nas mãos? Um cajado, então toca nas águas. Às vezes, sabe, irmão, o Senhor ministrava o meu coração. Nós vivemos muitas das vezes, né, não todas as vezes, graças a Deus, né, mas muitas vezes como se não fôssemos crentes. Como se não servíssemos a um Deus vivo e todo-poderoso, né? Acontece uma situação, daí a gente fica, vou fazer tal coisa, né? Eu vou pedir uma estratégia aqui, eu acho que eu vou correr acolá, eu vou pedir lá para fulano, assim que acontece comigo, com você, eu vou fazer quando o Senhor diz para filho, eu estou dizendo, aleluia, que eu te dei poder e autoridade para você poder tocar e dizer, vai acontecer em nome de Jesus. Eu digo que vai acontecer, eu profetizo que haja vida, eu profetizo que haja cura. Houve uma enfermidade, eu corro atrás do médico, corro atrás de remédio, eu corro atrás de fulano, e o Senhor está dizendo, vai, coloca as tuas mãos e diz, vai embora em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, é você. Ah, mas o Senhor não mandou, né? Ah, mas o Senhor não mandou falar nada. Ele diz, eu te dei poder, está na tua boca. Não é para falar mal do irmão, né? Não é para fofocar, não, é para você poder profetizar. E agora o homem de Deus profetiza, e ele não tem nenhuma preocupação com o que ele profetiza, porque no exato momento em que ele profetiza, o Senhor diz para ele, saia daqui, vai para o leste, não manda lá, baxere, canda lá, banda lá. Nós vivemos um tempo de GPS, de Waze, né? De satélite, e naquele tempo não tinha nada disso. E agora o Senhor diz para ele, olha, saia daqui, vá para o leste, esconda perto do riacho de Querite. Fala para o teu irmão assim, ó, você vai começar a entender agora. Porque às vezes você começa a passar um processo, né, irmão Eduardo? Que a gente fala assim para o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, né? Eu profetizei e agora eu vou ter que me esconder, né? Vou ter que me esconder, eu vou ter que viver lá, o que é que vai acontecer? Não, eu profetizei e agora eu vou obedecer, eu só vou. Vá para o leste, lá junto ao leste do Jordão, e vá para um riacho chamado Querite. Ele encontra o riacho e ali ele se estabelece. Querite significa, irmãos, eu estava estudando, separar, cortar e podar. Fala para o teu irmão, você vai começar a entender. Tirar o excesso e deixar o essencial. Agora o Senhor aproveita da profecia e diz, né? Ah, filho, você não profetizou? Agora você vai para o Querite. Ah, não é só um esconderijo, não, ali de Acabe, de Jezabel. Fala o teu irmão, tudo que você está pensando, aleluia, é tudo propósito do Senhor. Fala para ele, é tudo propósito do Senhor. Você vai para o Querite separado, cortado. E agora Elias chega ali, e a palavra do Senhor diz, pastor Jean, que ele mora ali. Eita, não era só para passar um dia, 2 dias. A Bíblia diz que ele fica ali em torno, mais ou menos, até que o riacho seque, porque aquele riacho dependia da chuva e parou de chover, até ele secar, mais ou menos, ele ficou ali entre 6 meses a 1 ano. E agora a palavra do Senhor diz que seca o riacho, e ele começa ali, está num tempo sozinho com o Senhor. Irmãos, como será que foi esse tempo desse homem ali, sozinho, só com um riacho, e agora começa a descer corvo do céu e trazer comida para ele. Olha que interessante, se você for pesquisar a ave, o corvo, é um animal imundo, principalmente naquela região, né? Na nossa, ainda mais. Mas ele é um tipo de animal individualista, que pensa nele mesmo, ele jamais entregaria uma comida. E o corvo, ele sai do ninho antes da hora, ele larga os filhotes, ele abandona. Agora o Senhor manda que um animal impuro, que pensa nele mesmo, que não está nem aí nem para os próprios filhos, para as próprias outras aves, você vai sustentar e levar comida para o meu servo.
E agora começa a descer comida através daquele animal e entregar, aleluia. Talvez o Senhor te colocou num processo de poda, num processo sozinho, somente com água. Ou talvez você está falando para o Senhor: eu não sei o que aconteceu comigo, eu não era assim. Eu não sei o que aconteceu comigo que me levou a ficar assim. O Senhor está dizendo: filho, eu estou te separando hoje, e eu estou confundindo o inimigo. Se precisar vir corvo trazer comida, vai trazer comida. Se precisar o Senhor mandar água, vai descer água. Mas você não vai ficar desamparado. Se você acredita, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Não é fácil empreender o processo, e o Senhor já tem tudo preparado. Nada é por acaso, irmã Gil. Nada é por acaso. Tinha outros lugares que ele podia ir. Para onde que eu vou? Para Gileade, que é a terra da família, né? Vou me esconder junto à minha família. Posso ir lá para o Carmelo? Não, antes de você ir para o Carmelo, antes de você, né, para ter o grande feito do fogo descer do céu e consumir, antes de você, não, você vai primeiro ter que passar, aleluia, pela poda, pela solidão. Ah, pastora, está dizendo que eu vou ter que, vai sim, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor chama Jeremias e diz para ele: olha, Jeremias, vai lá e desce a casa do oleiro, que eu vou te mostrar algo, aleluia. E diz a palavra do Senhor que o vaso que o oleiro estava fazendo agora desmancha nas mãos dele, e ele refaz o vaso e começa a fazer de novo. E aí quando nós falamos, aleluia, que eu não quero ser refeito, que eu não quero ser podado, que eu não quero ser cortado, nós estamos negando a obra do Senhor em nossa vida. Mas eu quero que você levante as suas mãos essa noite e diga para o Senhor: Senhor, se precisar assim que pode, pode, Senhor. Se precisar que faça essa poda, pode fazer. Você tem medo de falar? Não tem, irmãos, porque através desse processo o Senhor vai te levar, aleluia, para o seu objetivo. O Senhor vai te levar para a vitória, para o Carmelo. Se precisar desfazer, o Senhor vai desfazer. Mas o processo dele, de Querite e depois Serepta, era já uma preparação, né, pastor José, para ele passar por Serepta. Agora o Senhor começa a fazer coisas loucas, né, muito mais do que ele vê corvo descendo. Ele diz para ele assim, agora quando seca, lá no versículo 8 do capítulo 17, então o Senhor disse a ele, depois que secou o riacho: apronte-se e vá à cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Aí ele fala: meu Deus, mas que coisa. Não é assim na nossa vida também, Miss? O Senhor faz umas coisas assim que, né, que a gente fala: meu Deus, como assim, né? Não, filho, você vai fazer aqui, e a gente fica relutando, acho que não é de Deus, não, acho que eu vou pedir confirmação, né, irmão? Eu acho que eu vou pedir, não, eu acho que o Senhor está dizendo, filho, é assim mesmo, eu uso coisas loucas desse mundo para confundir, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, que o que você precisa nessa noite é ter ouvidos que ouvem, aleluia, para obediência, para obedecer à voz do Senhor. Às vezes você acha que tudo que está acontecendo é pura loucura, e o Senhor está dizendo: é eu que estou fazendo. Mas o que é isso? Viúva, sozinha, numa terra seca, com fome que já chegou. O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer lá? Eu ordenei que ela dê comida para você. Aí, se fosse nos dias de hoje, né, Guilherme? Nos dias que a gente vive hoje, o que a gente ia fazer, né? Perguntar quem que é a viúva. Não é assim, irmãos? Fala assim, né? Mislene e Jean, vocês vão lá para Botucatu. Que eu ordenei lá uma bênção para vocês. Mas aonde que eu vou? Não é assim? Mas e como que eu vou fazer para chegar lá? E aonde que eu tenho que ir? É igreja? É casa? Aonde que é? O que é que eu tenho que fazer? A minha mãe conta um testemunho que ela estava construindo a casa dela. Minha mãe precisa vir aqui contar uns testemunhos para vocês, irmãos, que olha, é só Jesus mesmo que faz essas coisas. Ela estava construindo a casa,
tinha já uma edícula e a parte da frente ainda estava toda aberta, precisava levantar muro. E aí ela não tinha condições de comprar os materiais e Deus usou o pastor José, né? Na época a gente acho que não estava namorando ainda, né? Nós éramos amigos. Aí Deus usou o pastor José, que tinha um caminhão chegando com material, né? Com tijolo na casa dela. Irmãos, chegou o caminhão de material, parou, desceu e ela falou: Senhor, e agora? Está aqui o material, mas eu não posso pagar pedreiro, eu não tenho dinheiro. E aí, de repente, passados uns dias, bateu palma um moço lá e falou para ela: dona, a senhora não quer que eu erga para a senhora um muro aqui com esse material que está aqui? Eu ergo para a senhora. Ela fala: eu não tenho dinheiro não para fazer. Irmãos, se servir para você esse testemunho, eu não sei porque eu estou contando, mas toma posse. Tá? Não deixa eu ir falando por falar, não, já vai tomando posse, fala: Senhor, eu recebo, em nome de Jesus, vai chegar na minha porta, vai chegar também na minha casa, eu tomo posse. O Deus da irmã Isabel é o mesmo Deus meu, é o mesmo Deus de Elias. E aí, irmãos, o rapaz falou: eu levanto para a senhora o muro. Ela fala: não tenho dinheiro não. Ele fala para ela: a senhora me dá comida e água, que eu vou fazer para a senhora aqui. Eu não lembro o valor que ele falou, se ela tivesse, acho que era 100 ou 150. O que a senhora tem aí, a senhora pode me dar. Minha mãe tinha, não sei se era 100 ou 150, depois eu vou confirmar com ela, os 100 ou 150 reais guardado. Ela ficou com vergonha, ela falou: como é que ele vai levantar o muro, Pedro? Vai recebendo, Pedro, em nome de Jesus. Deus é o Deus da irmã Isabel, o Deus seu também, que poderoso para fazer o que você planeja e muito mais, você crê? Toma posse, em nome de Jesus. Ele levantou em 2 dias o muro, fez todo o trabalho e falou para ela: não me dê nada não, a senhora me deu comida e água, eu vou procurar outro serviço, Deus te abençoe. E foi embora. Só esse glória a Deus? Você crê, irmãos? O Senhor, Ele confunde, Ele faz coisas loucas para poder abençoar eu e você. Só que acontece, às vezes nós não vivemos mais milagres porque paramos de profetizar, paramos de pedir, paramos de crer, paramos de determinar. Começamos a andar por vista e não por fé. Amém? O Senhor te convida hoje a ter uma experiência dentro desse processo que você está fazendo diferente, totalmente dependente dEle. Às vezes nós ficamos lá olhando a Nubank, né? Não sei qual é o seu cartão, e falando assim: deixa eu ver aqui quanto que eu vou ter, quanto que eu vou poder fazer, será que vai dar para mim terminar a obra? Será que eu vou poder fazer tal coisa? O Senhor está dizendo: a palavra, a ordem já está na tua boca, então já declara nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei, a viúva, ele falou: eu não quero saber, o Senhor disse, eu vou, porque naquele tempo obedecia. Agora, quando ele chega, olha a coisa mais engraçada, quando ele chega à porta de Serepta, ele encontra uma viúva catando lenha. Como que ele sabe que era ela? Alguém sabe explicar? Sabe que ele perguntou, pastor José? Você é viúva? Você é viúva? Você é viúva? Sabe outra coisa mais engraçada? Que o Senhor já tinha dado ordem à viúva para sustentar ele. Agora confuso estavam os dois, pastor Jean, né? Estava confusa ela, né? Vou sustentar com o quê? Estou aqui pegando 2 gravetos. Ela não estava lá pegando lenha, né? À vontade, porque não tinha mais o que comer. O que, que ela tinha na casa dela? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Então não estava pegando um monte de lenha, irmão Eduardo, falando assim: vou pegar um monte de lenha aqui para deixar estocado, né? 2 gravetos, a Bíblia diz que ela estava ali pegando 2 gravetos para poder cozinhar aquele pouquinho, né? Cozer aquele bolo para poder comer ela e o filho dela. Agora acho que ela ficou confusa. Vou sustentar esse homem como, né? E o homem procurando uma mulher. Tu é viúva? Tu é viúva? Tu que é a viúva? O Senhor mandou tu me sustentar. Ela é? Como dizia meu padrasto baiano, e é? E o que é que eu tenho com isso, né? Como é que eu vou fazer? Ninguém estava entendendo nada. Assim o Senhor disse: o processo que você está passando não está entendendo nada, né? Mas o Senhor está trabalhando na tua vida. Eu vejo Deus mudando direções nessa noite de pessoas aqui.
E você, aleluia, talvez não vai entender o que vai acontecer. Eu ia descer, mas eu tenho medo de cair ali, irmãos, vai ficar feio. O Senhor diz que está mudando direções. Aquela irmã de óculos ali na cabeça de vermelho, levanta suas mãos. Você, querida. O Senhor diz que está mudando direções. Ele está mudando caminhos para poder chegar até você, a tua bênção. O Senhor está dizendo, não preocupeis com o dia de amanhã. É o Senhor quem cuida das aves, é o Senhor quem cuida dos lírios do campo. Muito mais o Senhor tem amor e prazer de cuidar da tua vida. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, filha preciosa, não ligue para o teu nome ser lançado. O Senhor diz, vai chegar. Vai chegar, pode contar até amanhã, até essa mesma hora. O Senhor diz que haverá abundância nas tuas mãos. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor que é poderoso. Aleluias. Eu vou terminar, irmãos. Essa palavra é tão maravilhosa, Magali. Como é que eu vou sustentar esse homem? Como é que eu vou saber quem é essa mulher? E pronto, encontrei a mulher. Ah, é você que Deus deu ordem? Eu sou o profeta. Vá lá e pegue um pouco de água para mim. A mulher fala, tá bom, né? A água ainda tem um pouquinho para beber. Tinha muita coisa, mas tem um pouquinho, né? Vamos obedecer, né? Já que o Senhor... Melhor obedecer, né? Do que sacrificar. Vou lá pegar um pouquinho de água pro profeta. Ei, peraí! Não vai ainda não. Vamos achar o versículo para pôr ali no telão, para nós glorificarmos o Senhor junto. Ela diz no versículo 11, juro pelo seu Deus vivo, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor que não tenho mais pão, só um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer de fome. Olha o versículo 13 para nós terminar. Não se preocupe, diga, não se preocupe. Você pode tomar posse dessa palavra? Não se preocupe. Disse Elias, vá, prepara a comida primeiro e faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para o teu filho. Levante suas mãos. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Não acabará a farinha da sua tigela e nem faltará azeite no seu jarro, até um dia em que o Senhor fizer cair chuva sobre a terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Aquela mulher, não abaixa tuas mãos, só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Agora ele diz, vai, cozinha, traz primeiro para mim, e depois o resto você vai fazer para o teu filho. Mas tem um mistério aí, Miss Laine. Mesmo você cozinhando para mim, cozinhando para você e para o teu filho, a farinha da panela não se acabará, e o azeite não se secará. Agora eu posso imaginar aquela mulher derramando azeite, e quanto mais azeite ela derramava, mais o azeite subia. Quanto mais ela tirava a farinha da panela, pastor José, mais farinha enchia a panela, mais farinha enchia a panela. O Senhor está dizendo para você, o que é que você tem hoje? Tem um pouquinho, vai ser suficiente. Vai descer o azeite, vai descer o azeite, vai encher de farinha, diz o Senhor. Não vai se acabar, não vai se acabar. Eliseu se encontrou numa situação parecida, né? Com uma mulher com os filhos prestes a ser levado por escravo. Aleluia, o marido morreu, era servo do Senhor, mas o Senhor não fica devendo nada para ninguém.
Fala pro teu irmão, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Então o Senhor cumpre, aleluia, levando o servo de Deus, o homem de Deus, até a casa daquela mulher. E ele diz para ela: o que é que você tem? Diz: sua serva não tem nada, só um pouquinho de azeite. Então traz vasilhas e enche de azeite. Vai, despeja azeite sobre as vasilhas. E a palavra do Senhor diz que o azeite acabou. Não, o que acabou? As vasilhas. Mas o azeite não acabou enquanto ela não parou de derramar sobre as vasilhas. Talvez você está seco, mas o Senhor diz que lá no fundinho do vaso ainda tem um pouquinho de óleo. Se você virar ele bem, ó, ele vai começar a gotejar e vai começar a derramar e depois vai transbordar, diz o Senhor. Hoje tem renovo para a tua vida. Deus está enchendo o teu vaso de azeite. Fica de pé, senão o pastor vai tirar o microfone da minha mão. Não vai acabar o azeite. Você pode falar isso para o teu irmão? Eita, candarabandalabash. Viu, Eduardo? Não vai acabar o azeite. Talvez só tenha um pingo de óleo aí, de azeite aí na tua vasilha, né? Só tem uma gota. Mas se você virar ele assim, ó, ele vai começar a jorrar. O Senhor te convida nessa noite. Aleluia, eu não sei qual o processo que você se encontra. Se você está lá todo cheio de Deus e poderoso na fase de profetizar. Aleluia, ou se você está no tempo de poda, de separação em Querite. Ou se você já passou e está lá em Serepta. Mas para qualquer processo que você estiver passando, há uma provisão do Senhor para a tua vida. Tem azeite, tem corvo, tem água, depois tem fogo do céu, mas há uma preparação de Deus para você hoje. O fogo de Deus vai descer, ele vai consumir, diz o Senhor. Tu provês o fogo. Aleluia. E eu sacrifício. Aleluia. Levante suas mãos. Fala para o Senhor. Meu Deus, me renova. Tu provês Espírito. Tira esse azeite velho, esse óleo velho e desce um azeite novo sobre mim. Eu me abro por Enche-me, Deus. Oh, Enche-me, fala para Ele. Deus. Fala para Ele. Enche-me, Oh, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Oh, Deus. Tu provês o fogo. E eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, declare. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus.
até transbordar. Derrama sua glória. Deus poderoso. Oh Deus. Até transbordar. Oh Deus. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Aleluia. Irmãos, que unção é essa neste lugar? Antes de entregar o microfone, eu quero pedir para o pastor Seu Pós. O Senhor tocou o meu coração. Você que estava com o teu azeite aí parado, achando que tinha só um pouquinho.